Quero dizer que um momento como esse é muito importante para todos nós que somos servidores públicos do quadro efetivo do município de Caririaçu, porque dessa previdência quem tem que cuidar somos nós. Nós, quando fomos convidados pelo prefeito e sua equipe a iniciar o processo de discussão sobre a criação de uma previdência para o município, a primeira coisa que a gente fez foi convocar os servidores em assembleia a participar da discussão junto com a gente. Até porque o histórico que a gente tem de previdência em muitos municípios não é nada animador. Mas quando a gente começou a sentar, a estudar, foram vários encontros, inclusive formamos comissões e fomos para a Câmara discutir, estudar junto com todos os vereadores, quer sejam da base de oposição ou de situação. Inclusive o projeto foi aprovado por todos, justamente por isso, porque foi um projeto construído coletivamente. Nós fomos descobrindo que a legislação brasileira em relação à previdência mudou bastante. Mudou no sentido de apertar cada vez mais a fiscalização e que a gente não precisava estar mais tão assustado, tão amedrontado como a gente ficava sempre que se falava nesse assunto. Muitas pessoas até discutiam, questionavam, por que agora? O porquê de ser agora é porque agora Caririaçu tem um quadro efetivo que faz do regime autossustentável. A gente antes não tinha, porque vocês sabem que previdência própria, ela só pode ser um seguro oferecido a quem é concursado. Então, contratado e comissionado não faz parte do regime próprio. Então, era preciso que o município de Caririaçu tivesse um grande quadro de servidores públicos concursados para que ele pudesse pensar em implantar o seu próprio regime de previdência. E eu lembro muito bem que para ter o nosso apoio enquanto servidores públicos, nós colocamos ao prefeito, à sua equipe e aos vereadores pelo menos duas condições. A primeira é que a economia feita em relação à contribuição patronal, ela fosse revertida em investimentos nos servidores públicos. Então foi por isso que a gente conseguiu melhorar o nosso plano de carreiras, não é, Adriana Bezerra? Melhorar o plano de carreira dos professores, inclusive atender melhor aos novos professores que haviam ingressado pelo último concurso público. Foi com essa economia que a gente conseguiu pagar o salário mínimo a mais de 400 servidores públicos que recebiam somente a metade. Foi com essa economia que foi possível pagar abono de incentivo de 70% a todos os agentes de saúde, inclusive também os novos concursados. E também com essa economia foi possível atender as reivindicações da equipe do Demutran e também atender as reivindicações da equipe da saúde, que queriam reajuste no percentual do salário mínimo e antecipado para o mês de janeiro, assim como os professores também. Então, essa nossa reivindicação, porque como era uma questão que de certa forma exigia o nosso apoio, dependia do nosso apoio, nós também colocamos quais seriam as nossas condições. E a primeira foi essa, que a economia fosse investida no próprio servidor. E a segunda foi que a administração do regime ficasse nas mãos dos servidores efetivos. Que o presidente não seja uma pessoa de indicação direta do prefeito, mas que ele nasça da escolha dos servidores públicos, de formarem uma lista tríplice, e a gente fez isso em assembleia. Foram escolhidos 3 nomes e desses 3 nomes, aí sim o prefeito faz a nomeação de um. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. O serviço público de Caririaçu, ele vem se destacando aqui na região do Cariri como um serviço público organizado, forte, né, esclarecido, e isso é muito bom, isso é muito importante.
E eu acredito que esse é o caminho para fazer essa previdência dar certo. Outra grande razão é porque a gente que está lá no sindicato conhece de perto a angústia dos professores, principalmente, especialmente professores e servidores da saúde, quando vão buscar a sua aposentadoria junto à Previdência Social. Que, por exemplo, a gente tinha uma professora que tinha um salário de R$ 1.400 e quando ela pediu a aposentadoria veio um salário mínimo. Temos uma enfermeira que ganhava, à época, 3.200 por aí e foi aposentada com R$ 1.700. Então, o fator previdenciário aplicado lá na Previdência Social vinha prejudicando muito os servidores que têm uma remuneração acima de um salário mínimo. E essa também era uma cobrança que a gente sofria lá no sindicato para que a gente resolvesse isso. E a gente sabe que junto à Previdência Social não tem como modificar isso, porque é uma previdência que não só atende ao serviço público, mas também toda a iniciativa privada e depende sempre de uma movimentação nacional para ser modificada. Então, essas são algumas informações que eu acredito que muitos aqui não tiveram a oportunidade de compartilhar com a gente. Mas esse não é o primeiro encontro que a gente faz, que a gente se encontra para discutir previdência própria, né? A gente teve vários encontros no sindicato e vários encontros na Câmara Municipal para que esse projeto se consolidasse em lei. Então, essas são informações que eu considero importante, assim, que vocês possam buscar a partir de agora, né? Essa cartilha eu vi aqui, compadre, está muito bem, assim, elaborada, está simples a linguagem, né? Acessível, objetiva, e eu acredito que com ela a gente vai poder, aqueles que entendem mais facilmente, vai poder também multiplicar essas informações do jeito mais honesto possível. E quero dizer que nós estamos, eu acredito que esse é o caminho, é participando em todos os momentos. Hoje, amanhã, daqui a um ano, 10 anos, quando se falar de previdência, a gente tem que correr mesmo. A gente até tentou marcar, a gente pediu que marcasse para um sábado, que a gente ia poder contar com a participação maior dos servidores, mas não foi possível devido à agenda dos palestrantes. Mas nós que estamos aqui, vamos sair com essa missão de multiplicar as informações que a gente puder compartilhar nesse momento. Então, muito obrigada a todos.